Mateus capítulo 7. Eu costumo permitir que o Paulo acompanhe vocês, para ele ajudar como equipe pastoral, mas acho que a coisa não resolve muito bem assim, né? A ideia é que ele vai lá para ajudar vocês a se comportarem, a manterem um certo equilíbrio, mas pelo que eu vejo nos vídeos e fotos e snaps que eu pude acompanhar, ele chegou com uma voz bem potente. Eu falei: vai fazer um solo hoje, Paulo? Ele disse: não vai dar. Mateus 7, vamos ler os versículos 13 e 14, que servirá de base para a nossa reflexão e meditação desta noite. Quando estamos diante de decisões a tomar, temos de escolher um caminho. E esse texto nos ajuda a refletir sobre o caminho que nos leva à vida. O tempo todo nós somos confrontados com circunstâncias que nos impõem a necessidade de tomar uma decisão. E Jesus está agora terminando o Sermão do Monte. Ele está caminhando para o final. Ele está concluindo esta mensagem que parece-me, na verdade, foi uma compilação de mensagens. Mas tanto Mateus quanto Lucas fizeram questão de organizá-lo de uma forma própria. E a gente acha que é mais uma compilação porque tanto em João quanto em Marcos, alguns desses ensinamentos aparecem de forma isolada. E alguns acreditam então que, na verdade, o que nós chamamos de Sermão do Monte tenha sido um compêndio, uma compilação de vários sermões, de vários ensinos de Jesus, que Lucas e Mateus, usando-se da mesma fonte de informações, tenham então organizado isso de uma forma sequencial. De qualquer maneira, parece-nos que esses ensinamentos finalmente agora estão sendo organizados para uma conclusão. Se você observar, o capítulo 7 vai terminar com Jesus usando aquela figura, aquela parábola dos dois homens, um nécio e um sábio, que construíram suas casas, um sobre a areia e outro sobre a rocha. E ele termina dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, ou as obedece, é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram o vento, vieram as águas, mas ela permaneceu de pé. Porém, por outro lado, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as obedece, é como um homem nécio, imprudente, que construiu a sua casa bem na beira da água, na areia. Vieram então as torrentes, as correntezas, e a sua queda foi brutal. Parece que Jesus então está terminando o seu pensamento, parece que ele está agora concluindo e enfatizando o momento decisivo. O momento de se tomar uma atitude diante daquilo que se sabe, diante daquilo que se ouviu. Na verdade, a vida cristã é fruto da nossa atitude. A vida cristã e a realidade do que Deus tem para fazer em nós é fruto de escolhas. E parece-me que neste finalzinho Jesus começa a contrastar algumas realidades sempre muito diante das pessoas, diante da sociedade, diante da sua geração, e que nos impõe uma necessidade de escolher. Ele fala sobre o santo e sobre o profano, ele fala sobre os falsos mestres, os verdadeiros mestres, ele fala sobre a sabedoria no julgamento e o julgamento precipitado, ele vai falar sobre a necessidade de obedecer em contraste com a desobediência e o fruto que isto causa. Parece-me que Jesus está assim colocando diante daqueles ouvintes a necessidade de que ou se toma uma atitude, ou se assume uma postura, ou se compromete-se com uma conduta, ou a verdade se torna falha, se torna superficial e inócua, não há mudança. Na verdade, o que Jesus vai usar aqui agora é a ilustração de dois caminhos. Ele diz: existem dois caminhos. Não existe um meio termo, não existe um atalho, não existe uma meia possibilidade, não existe uma negociação. Jesus é taxativo em dizer que a decisão se baseia no conhecimento dos contrastes, que na verdade, por serem contrastes, eventualmente nos denunciam, nos desmascaram, em que nós chegamos à conclusão de que ou somos ou não somos. E esse é um grande desafio da vida com Jesus. Ou somos ou não somos. Este é o grande desafio da fé em Cristo. Este é o grande desafio do Evangelho hoje. Para quem esteve conosco de manhã, parece que a ênfase é semelhante, mas baseada em textos diferentes, para mostrar que sim, não temos por onde fugir, não temos para onde ir.
Se queremos seguir a Jesus, nos é imposto, nos é colocado como compulsório, uma atitude, uma decisão que nos extingue, que nos separa. Ao passo em que estamos juntos, nos identifica como alguém ou algo diferente. Jesus então vai dizer assim em Mateus 7, versos 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Novamente, na visão do reino de Deus, os contrastes são algo muito preciosos para que se elucide, para que se clareie a verdade acerca do que Deus quer para você. Se você percebeu, esse texto aparenta alguns contrastes muito óbvios. O caminho estreito e o caminho apertado, a porta larga e espaçosa e a porta estreita, perdição e vida, muitos e poucos. Na verdade, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas, e que como esta mensagem chega até nós hoje, tão realista e tão atual, é Jesus sempre dizendo assim: de que lado você está? E ele já disse em outra ocasião: porque quem comigo não ajunta, espalha. Voltando à reflexão da manhã, o sal que não dá sabor não serve para nada. A luz que não ilumina, para nada serve. Se percebermos bem, Jesus não usa meias palavras e Jesus não nos deixa uma terceira opção. Ou somos ou não somos, ou estamos ou não estamos, e nós temos de tomar uma decisão. Jesus vai deixar claro que só existem duas possibilidades: aquele que ouve e aquele que não ouve. Se percebermos bem, não se trata nem de ouvir e não fazer, porque ouvir e não fazer é o mesmo que não ouvir. Nós, pais, sabemos bem disso no processo educativo de nossos filhos. Não adianta você tentar ensinar e nossos filhos nos convencerem que entenderam, se não realizam, se não cumprem, se não obedecem. Por isso não existe uma meia possibilidade. Os contrastes, quando se trata do propósito de Deus e do plano de Deus e do caminho para uma vida abundante, só há duas possibilidades: a obediência ou a desobediência. Ouvir e cumprir ou não cumprir. Jesus está mostrando aos seus ouvintes que só existe um caminho que leva à vida. Nós reduzimos, temos por hábito, porque muitas vezes isso soa mais fácil. Até porque nós ficamos mais confortáveis quando nós criamos regras, quando nós criamos regulamentos. E para nós é muito mais fácil alistar uma série de regulamentos e dizemos: isto pode, isto não pode. Se se enquadra é, se não se enquadra não é. A questão é que o Evangelho, ele não é necessariamente uma lista de simples contrastes entre pode e não pode, porque muitas vezes a permissão ou a proibição não retratam essencialmente aquilo que é o propósito de Deus. Muitas vezes confundimos, e Jesus trata bem isso no Sermão do Monte, quando ele fala dos falsos mestres, logo a seguir, ele fala: algumas pessoas disfarçadas do bem, disfarçadas e mascaradas, vão ensinar vocês que fazer certas coisas ou não fazer certas coisas vai avivar em vocês, ou vai realçar em vocês a experiência do que é bom. Mas ele diz: cuidado, porque essas pessoas nem sempre produzem fruto de vida. E um contraste que não fica muito claro nesse texto, se você já pôde olhar com uma certa perspicácia, dentro dos contrastes entre caminho largo e diametralmente oposto do caminho estreito,
a porta espaçosa e a porta estreita. Quando Jesus fala do caminho que leva à perdição, ele não usa a expressão do caminho que leva a... Qual seria o contraste imediato? Salvação. Na nossa concepção, o contraste imediato entre estar perdido é ser salvo. É claro que o conceito salvífico, o conceito da salvação, ele é neotestamentário, ele é evangélico, ele é cristocêntrico. Mas algo que para mim é precioso nesse texto, estudando o valor dos contrastes, é que Jesus, nesse sentido, quando ele trata das escolhas que fazemos em vida, e muitas vezes dentre aquilo que pode e não pode, muitas vezes entre daquilo que realça restrições e permissões, algumas vezes, pelo que muitas vezes o conceito evangélico é rotulado entre fazemos isso e não fazemos aquilo. Quantas vezes nós já não conhecemos a lista de crente não fuma, crente não bebe, crente não vai à dança, crente não festa. Na minha época nem à praia ia. E houve uma época que nem jogar futebol, e imagina torcer para o Flamengo. Que miséria. Que miséria. Havia um tempo em que essas listagens nos caracterizavam. Quando eu era adolescente, há 30 anos, na escola me perguntavam, você vai à praia? E se tem um passeio que eu adoro fazer, amo fazer, é ir à praia. E eu tinha então que gastar tempo explicando para as pessoas o que é evangélico, o que é evangelho de Jesus, o que é ser livre, o que significa o caminho da vida. E aí é que entra a diferença. Preciso que você atente para o fato de que na esfera dos contrastes, quando Jesus fala do caminho que leva à perdição, que é largo, espaçoso e que muitos andam por ele, quando ele vai usar o contraste para dizer que existe um outro caminho cujo lugar poucas pessoas vão, que é estreito, que é difícil, que é árduo, Jesus não usa a expressão que leva à salvação, mas que leva à vida. Isso para mim tem um valor muito especial. Porque a salvação não é resultado do cumprimento de uma regra moral, de podes e não podes. E eu preciso que você entenda e compreenda que o que nós chamamos nos estudos teológicos de salvacionismo, de nos esquecermos que no lugar onde está uma cruz, onde Jesus morreu para nos dar salvação, a seguir há um sepulcro vazio, do qual Jesus triunfou sobre a morte para uma vida abundante. Significa dizer que este caminho estreito não é um caminho para ser percorrido apenas tendo em vista a escatologia, a eternidade lá no céu, como um lugar geográfico que nós nem sabemos onde é. Mas este caminho estreito é, na verdade, um caminho e uma escolha que fazemos para um viver abundante, a despeito das agruras, a despeito das armadilhas que colocarem contra nós, diante de nós, mas saber que já é um caminho que vale a pena, porque é um caminho que andam aqueles que já estão transformados, que já vivem como regenerados, que vivem a esperança da salvação, mas que trazem a salvação para um tempo presente que os motiva para um viver diferente. A questão é que nós queremos tentar conciliar as coisas. E existem algumas características muito próprias de cada um desses caminhos que os distinguem, que os separam e que não conseguem associá-los de forma alguma. E ai daqueles que, como nós, muitas vezes tentamos associar as características e as marcas do caminho largo, que todo mundo gosta de ir, com este caminho estreito, árduo, mas que poucos têm a ousadia de entrar nele. O caminho largo é característico, ou caracterizado por aqueles que acham que são dono do próprio nariz.
Lembre-se da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, quando ele achou que a vida só valeria a pena se ele saísse da casa de seu pai, sob a promessa interna dizendo: eu mereço ser feliz. Para ele o caminho largo ofereceu a oferta do sucesso, do prazer, da fama, da realização pessoal. Ele foi ao pai e disse: me dá a minha parte da herança. O pai deu e ele foi viver a vida, sentindo-se dono do seu próprio nariz. E qual foi o final dele? A humilhante vergonha de viver como porcos viviam, comendo a ração dos suínos. Temos a certeza de que o céu é para nós, os que cremos em Jesus. Mas o céu não pode ser apenas um lugar geográfico para onde você quer ir e para onde eu quero ir. Mas o céu precisa ser uma experiência que começa aqui, quando eu tomo a decisão de entrar pela porta estreita, enfrentar o caminho apertado, interagir, ainda que com poucos que, como eu, queiram não apenas chegar ao céu, mas fazer com que o céu chegue a mim, numa vida regenerada, cujas escolhas, cujo padrão, cujos princípios e os valores reflitam desde já a glória de Deus, que é exclusiva para aqueles que o amam de verdade. Mas nós, tentando conciliar, achamos que podemos fazer com que a salvação, que para nós é uma realidade escatológica, gere em nós uma expectativa de que tudo será um mar de rosas. E por isso alguns acham que andar com Jesus deveria ser, na verdade, o caminho largo. E como alguns ainda prometem hoje: o triunfo, a prosperidade, a cura, a facilidade, a riqueza, a bênção, o emprego, o carro novo, a casa própria, e fazem disso as bênçãos da salvação. Ou seja, tentam conciliar o que o mundo nos oferece como caminho espaçoso com aquilo que Jesus nunca prometeu, nunca anunciou, e fazem disto o aspecto principal da salvação. Quantos não vão aos pés da cruz, no intuito de fazer com que esta cruz torne o seu caminho largo e espaçoso? Mas Jesus não veio aqui para tornar a vida de ninguém fácil. Jesus veio aqui para tornar a nossa vida significativa. Jesus veio para nos dar uma vida abundante, que me dá condições de enfrentar qualquer circunstância, com a esperança de que o meu lugar e o meu lar não é este lar, não é este lugar. Mas tentar tornar este caminho o caminho largo, torna-me confuso, torna-me verdadeiramente perdido, sem saber para onde estou indo e a que lugar eu pertenço. Por outro lado, o caminho estreito, por menos pessoas que o encontram, sabem para onde estão indo, sabem o significado de cada passo, valorizam cada momento desta experiência, tomam uma decisão, vencendo o pecado todos os dias. Porque, na verdade, você precisa entender que, se não escolhemos o caminho que nos leva à vida, somos naturalmente parte do caminho que nos leva à perdição. E o problema é que a redenção não nos foi dada apenas para ter a salvação celestial, mas para nos dar a salvação terrena diante do pecado, da ameaça, da destruição, da bestialização. Se você lembrar da história de Nabucodonosor em Daniel 4, você vai ver que Nabucodonosor olhou para si e falou assim: eu sou o Deus da minha vida, eu mando em mim, ninguém tem mais poder do que eu sou o cara desse tempo. E aí então o livro de Daniel 4 vai narrar
o que o pecado fez com Nabucodonosor. Literalmente, pastou de 4. E enquanto ele não olhou para o céu e não reconheceu que há um único Deus, Senhor de todas as coisas, andou como fera, como uma besta, no pior sentido da palavra, nos campos do seu próprio reinado. Mas houve um dia, diz o texto, que ele olhou para os céus e adorou ao único Deus verdadeiro. E o texto diz e narra que ele pôs-se de pé. Sua doença foi curada. Sua bestialidade foi restaurada. E ele se prostrou diante do único Deus, cuja vida tem significado. A característica daqueles que optam pela porta larga, pelo caminho espaçoso, mas que na verdade leva à perdição, são aqueles que querem tomar conta da sua própria vida, que lidam com o pecado como se fosse algo do passado, de outra cultura, de outro tempo, de outra tradição, e que não tem nada a ver conosco, ou então, como costumamos dizer, usamos as desculpas mais esfarrapadas e mais bestiais, como, o que tem? Nada a ver. Mas são características do caminho que leva a humanidade a viver uma vida sem brilho, uma vida sem significado. Caminham sem saber que estão indo para o abismo. O contraste que Jesus usou não foi um contraste imediato entre perdição e salvação, porque ninguém encontra a salvação sem que antes encontre uma nova vida. E é por isso que Jesus disse que o caminho estreito conduz à vida. E antes que a vida eterna celestial comece, o que Jesus veio fazer por nós é nos dar uma vida abundante hoje. Uma vida que nos faça vencer, não os problemas, mas principalmente o pecado. Pois é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos corrói. É o pecado que nos destrói. O salmista Davi disse: enquanto eu guardei e escondi o meu pecado, eu fui adoecendo, eu fui sendo corroído, até que os laços da morte me cercaram. Mas quando eu os confessei diante de Deus, eu vivi. A grande questão é que, especialmente a geração em que vivemos, relativizou o relacionamento com Deus de uma maneira tão superficial, tão sentimental, tão relacional, que perdeu o sentido e o significado do que é pecar e distanciar-se de Deus. E então temos males, crises, dúvidas, medos que nos afogam, que nos sufocam, que nos destroem, e não sabemos para onde estamos indo. É por isso que muitas vezes, no meio da própria igreja, ao perguntarmos para pessoas: vocês têm certeza da sua salvação? Muitos ainda dizem: não sei, não tenho. Porque na verdade ainda estão tentando negociar entre andar no caminho estreito e andar no caminho espaçoso. Ninguém nega que o caminho espaçoso é bom, é largo, é confortável. Você não se sente sozinho. Diz o texto que é muitos como você. E como nós queremos estar junto com muitos. Como é bom estar no vai da galera. Como é bom estar na crista da onda. Como é bom estar fazendo tudo que os outros estão fazendo. Mas isso tira de nós as convicções e as certezas de: será que a vida vale a pena? E sabe quando é que isto mais aflora em você? Quando vem as dificuldades às quais todos nós estamos sujeitos como humanos que somos. E isto não tem nada a ver com caminho estreito e caminho largo. O caminho estreito não te conduz para o câncer. O caminho estreito não te conduz ao desemprego. O caminho estreito não é uma promessa de destruição iminente e evidente. O fato de saber que pelo caminho teremos armadilhas não é uma garantia efetiva de que entrar pelo caminho estreito é passar pelo vale da sombra da morte. Não.
Porque essas coisas também fazem parte do caminho largo. No caminho largo também existe o câncer, também existe o desemprego, também existe a aflição na família, também existe a depressão. A diferença é que quando estamos no caminho largo, há tantos conosco, mas numa hora dessa, todos se afastam e você se vê absolutamente sozinho. Mas quando tais experiências acontecem no caminho estreito, ainda que sejamos poucos, ajuntamo-nos, fortalecemo-nos e nunca estaremos sozinhos. Até porque é no caminho estreito que Ele está conosco. É no vale da sombra da morte que Ele nos apacenta. É ali que Ele não nos abandona. Por isso é que no vale, é por isso que no caminho estreito, na porta apertada, sempre valerá a pena escolher a vida com Jesus. Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, esta é a hora da verdade, e vocês precisam de uma vez por todas tomar uma decisão e fazer a escolha em que caminho vocês querem andar. Certamente eles tinham na mente deles as opções: seguir a religiosidade de seus pais, manter a tradição de uma religiosidade hereditária, ou então se entregar a toda sorte de ofertas que aquele mundo já lhes ofereceria, como prazeres, possibilidades, bens, riquezas, fama. Certamente eles tinham em mente todas as opções diante de si, mas Jesus diz: vocês precisam fazer uma escolha. Diante de tudo que vocês ouvem, diante de tudo que vocês conhecem, diante de tudo que vocês sabem, só há duas possibilidades: ou você permanece no mesmo caminho que você tem andado, e saiba de mais uma coisa: este caminho leva à perdição, destrói, mata. Mas há um outro caminho. Este caminho poucos querem, este caminho poucos aceitam, mas por menos que sejamos, nunca estaremos sós. Mas este caminho conduz à vida, e a vida é aqui, começa agora, e no final a recompensa é garantida. Assim como no tempo de Jesus, o Evangelho não se trata de uma listagem daquilo que você pode ou não fazer, mas sim daquilo que você quer ou não fazer para agradar a Deus. Muito mais do que estabelecer um preceituário de regras morais, que muito se aproxima de uma listagem legalista, que é fruto da nossa tradição, e muitas vezes é fruto do que me agrada e do que não me agrada. O Evangelho e a escolha que fazemos à luz do que Jesus ensinou, é nós tomarmos uma decisão diante daquilo que realmente agrada a Deus, e muitas vezes só a Ele. Mas agradar a Deus é o que faz a vida valer a pena. Agradar a Deus é o que dá significado a continuar andando. Agradar a Deus é a única decisão que traz uma recompensa que começa hoje e termina, se é que termina, lá na eternidade. Portanto, todos os dias temos de tomar uma decisão, mas hoje pode ser o dia mais importante para você. Que caminho escolher? Entre as possibilidades ou entre a verdade? Entre aquilo que tem significado ou aquilo que tem um valor fútil, que basta um dia após uma noite para você descobrir que tudo acabou? Ir com a multidão, escolhendo o caminho mais fácil? Ou perceber que existe um caminho que nem todos querem ir, mas nesse caminho você nunca estará sozinho, pois Ele vai conosco até o fim. O Senhor Jesus está conosco, e Ele faz o caminho valer a pena. Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, diz o Senhor Jesus, é o homem que escolhe o caminho estreito, mas que está edificando uma casa, cujos alicerces não se abalam. A casa forte não exclui a possibilidade de tempestades, mas a elas
resistirá. Aquele, porém, que ouve, mas não as cumpre, é semelhante àquele que nem ouve. Este é como aquele homem imprudente que está edificando a sua vida na beira da água e se esqueceu que haverá tempestades, que haverá intempéries, e quando vierem, não haverá alicerce. A destruição é iminente e será total. Que caminho você está escolhendo? Onde você está edificando a sua casa, a sua vida, a sua história? A salvação em Jesus é o que de melhor temos, é o que de melhor podemos ter para pensar na eternidade. E ela só é melhor porque ela é algo para hoje, porque muda a vida hoje, regenera, transforma, resgata, redime, livra, preenche. A salvação não é algo que temos apenas para esperar morrer para ter. A salvação que temos em Jesus é para morrer, mas principalmente para viver. Porque Ele também morreu na cruz, mas viveu depois da sepultura. E está vivo para nos dar vida, para que os seus dias valham a pena. Você pode fechar os seus olhos agora em nome de Jesus? O caminho que conduz você para uma nova vida é o caminho estreito. É o caminho apertado, que significa saber que nem todos optarão por ele. Mas não tem problema. Você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinha. O caminho que leva você a uma nova vida não é uma lista de pode e não pode. É um caminho que se trava, que se trilha por meio de escolhas que fazemos para agradar a Deus. E é só isso que importa. Onde você está construindo a sua casa? Onde você está colocando os seus pés? É no caminho do conforto, do prazer, da tranquilidade? Ninguém lhe incomoda? Você é quem dirige a sua vida? Você está no controle? Você faz o que você quer? Você quer parte da sua herança agora? O filho pródigo tomou para si aquilo que era seu por direito e ninguém lhe negou. Mas ele achou que ele dava conta da sua própria vida. Mas o seu destino foi viver no meio dos porcos. Aí está. Você não precisa esperar morrer para viver perdido. Você não precisa esperar morrer para ter a eternidade. Muitos estão escolhendo ainda viver perdidos hoje. Assim como alguns já escolheram viver como salvos e com vida agora. Alguém entre nós esta noite que deseja e assume a necessidade de fazer uma escolha e tomar uma decisão de tal maneira que a sua vida reflita o propósito de Deus perfeito para você? Jesus está dizendo aos seus ouvintes na época, e esta palavra chega até nós e chega a você hoje, com o mesmo peso, com o mesmo poder, com a mesma possibilidade. Escolha o caminho com Jesus, ainda que ele pareça estreito, e não deixará de ser apertado. Mas saiba que os perigos são praticamente os mesmos. As oportunidades aparecerão no caminho largo e no caminho estreito. A diferença no caminho largo, por mais gente que esteja lá, você sempre terá a sensação de que está caminhando sozinho. Porque quando você mais precisar, não haverá ninguém ao seu lado. Mas no caminho estreito, por menos pessoas que você ache que esteja andando por ele, você nunca estará sozinho. E creia, quando você mais precisar,
haverá sempre alguém ao seu lado. E esse alguém é Jesus. E Ele não deixará você sozinho, sozinha. Alguém entre nós nessa noite que, em nome de Jesus, deseja mudar o caminho. Faça a volta. Deixe o caminho que você tem trilhado e ande no caminho estreito com Jesus. Isso fará a sua vida mudar. Não é uma promessa de riqueza, não é uma promessa de cura imediata, não é uma promessa de prosperidade material, é uma promessa de vida abundante, de um riso fácil, de uma esperança viva, de uma alegria que não depende do ter ou do sentir, mas é uma alegria que é fruto do ser, em que você afirma: sou filho de Deus por Jesus. Tenho um Pai que anda comigo, e ainda que seja no escuro vale, ainda que seja no caminho mais espinhoso, Ele está comigo, e Ele me ajudará, e Ele conduzirá você para casa. Ele nos leva para o nosso lar. Se alguém entre nós nesta noite que deseja andar conosco neste caminho estreito, neste caminho em que, ainda que poucos andem, nós continuaremos andando nele e nunca estaremos sós. Se você nesta noite deseja tomar uma decisão e fazer a escolha que agrada a Deus, onde você está? Eu quero orar por você agora. Levante uma das mãos dizendo: eu quero, eu aceito. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há mais alguém entre nós? Muitos já fizeram essa escolha. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Se você algum dia já tomou essa decisão, Deus seja louvado. Mas se porventura você fez como o filho pródigo, deixe lá no caminho largo experimentar um pouco o que Ele tem para me dar. Mas já percebeu que esse caminho só está levando você à destruição. Volte. Ainda há tempo. Volte para o caminho. Volte a andar com Jesus. Ele lhe receberá. Ele levará você. Alguém também nessa situação entre nós? Levante uma das suas mãos onde você está. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Há mais alguém? Tenha coragem. As escolhas mais importantes que você já tomou na vida, você precisou de coragem. Glória a Deus. Há mais alguém entre nós? As decisões mais importantes da sua vida, você precisou de coragem. E você mais uma vez precisa, talvez a maior de todas. A maior coragem que você já precisou ter é hoje. Porque isto muda tudo. Em nome de Jesus. Há mais alguém entre nós? Eu não vou me demorar muito, porque o Evangelho de Jesus é muito precioso e eu não estou aqui leiloando nada. Eu estou apenas dando a você, em nome de Jesus e com muito amor de Deus entre nós, a oportunidade de voltar. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Pela última vez, há mais alguém? Amém. Vidas que eu sei, por conhecê-las, estão se reconsagrando. Algumas eu sei estão voltando. E outras que eu ainda não conheço, mas estou vendo que estão chegando. Louvado seja Deus por isso. A Deus toda a honra e toda a glória por você. Vamos ficar de pé. E se não for pedir demais, enquanto nós cantarmos um cântico, eu quero orar com você aqui junto de mim. Foram várias mãos que se levantaram. Não há constrangimento, mas se você levantou uma das suas mãos, fique aqui à frente. Pastor Marcos estará aqui também. Por certo, alguém lhe receberá. Vejo, para a glória de Deus, alguns frutos do acampamento dos nossos jovens. Vejo alguns visitantes conosco que vieram aqui e estão vindo aqui à frente. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por decisões tomadas nesta noite.
vidas preciosas entre nós. Não se intimide agora, faça mais um esforço, venha aqui à frente conosco. Você que levantou uma das suas mãos, enquanto eu dava a você a oportunidade. Se você não levantou a mão, mas está decidido agora, enquanto nós estamos cantando, venha aqui à frente também. É hora de você fazer uma escolha e tomar uma decisão. Dizer: de hoje não vai passar. É hoje que eu quero uma nova vida. É hoje que eu quero um novo começo. É hoje que eu quero nunca mais estar perdido, mas quero ter com quem andar. E sei que não estarei mais sozinho, pois Jesus estará comigo. Ele anda comigo no caminho estreito, e a vida vale a pena com Ele. Enquanto cantarmos, se você ainda quiser vir aqui à frente, estaremos aqui de braços abertos, de mãos erguidas, para receber você entre nós, em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Assim eu vou falar, tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Alguns eu já conheço, são nossos filhos. É gente que está voltando para a casa do Pai. Isso alegra muito o meu coração. Mas dos que estão aqui, quem está tomando a decisão por Jesus pela primeira vez, deixa o seu nome. Pastor Marcos está aqui com a fichinha. A gente quer orar por você. A gente quer receber você de braços abertos para que você comece uma nova vida conosco.
Deus fortaleça-nos nesse caminho que é estreito, sim, muitas vezes, mas vale a pena, porque nós nunca estaremos sozinhos. E enquanto Jesus não voltar, nós estaremos aqui como igreja, anunciando a vida com Cristo, esperando a salvação lá no céu, mas querendo viver como regenerados aqui na terra, como gente que quer agradar a Deus acima de todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, fortalece-as agora em nome de Jesus. Tu conheces bem cada coração, e como homens que somos, sabemos bem das nossas lutas, dos nossos embates contra o pecado que nos maltrata, que nos destrói. Pai querido, em nome de Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo esteja abençoando estas vidas, regenerando-as, começando de novo. Tu és especialista nisso. Tu és especialista em nos dar um novo começo, em nos dares a oportunidade de fazer de novo e melhor. Mas não permitas voltar atrás. Não nos permitas desistir. Segura-nos com força, Senhor. Abraça-nos com carinho e com poder, para que sintamos a força que o Teu Espírito Santo nos dá para vencermos o pecado, para andarmos no caminho estreito, que é o único que leva a vida, que traz a Tua vida, traz o céu para nós aqui, onde nós vivemos como regenerados, como redimidos, como transformados, onde o medo se vence, onde a coragem se faz presente, onde o amor é maior e o ódio se elimina, onde a verdade prevalece e a mentira cai. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos-nos de verdade uns aos outros. Ajuda-nos a acolhermos uns aos outros. Ajuda-nos a fortalecermos uns aos outros. Ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros, para que, enquanto atravessamos os espinhos, enquanto enfrentamos as armadilhas que o inimigo colocar diante de nós, que nunca nos sintamos sozinhos. Que tenhamos uns aos outros, e que também tenhamos a Ti como nossa companhia maior. Fortalece essas vidas, Senhor. Abraça-as, acolhe-as, recebe-as, transforma-as, regenera-as, salva-as em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado e dizer: Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Queridos, nós estamos chegando ao final, não. Mas não podemos perder este momento, este ambiente de quebrantamento, de entrega e de recomeço. E eu queria devagarinho, nesse mesmo espírito que vocês estão, que os jovens subissem aqui para participarem do encerramento do nosso culto.